Capelli, antes de mais nada, né, esse fato de hoje, ele anima a militância. A gente está falando simplesmente da maior potência econômica e bélica do mundo, recebendo de maneira inédita um candidato a presidente do Brasil, em meio a uma tratativa de acordo de paz com o Irã, né, gerenciamento com relação a Cuba, né, investidas aí com relação à Venezuela. O Trump está tão atribulado que ele não foi nem no casamento do filho dele, Donald Trump Jr., que foi nesse final de semana. E aí ele conseguir fazer um espaço na sua agenda para nos receber foi sensacional, né? Inclusive, acho que até ficou mais tempo do que aquilo que eu esperava. Então foi muito positivo, o bate-papo foi muito agradável, ele muito cortês, muito educado, como sempre, né? Ele deve ser, não sei, a oitava ou nona vez que eu encontro com o presidente Trump, entre encontros com ele, presidente, e ex-presidente, né, nesses 4 anos de governo anterior. Então, muito positivo, né? O Flávio foi forte demais ele na questão do CV e do PCC. Tá? Acho que isso daí é um marco que deixa bem claro para todas as pessoas, independentemente de classe social ou região do país que morem, para perceber que quem está do lado da população, da verdadeira vítima, em apoio à polícia, querendo ordem, disciplina e tranquilidade para a sociedade prosperar, e aquele outro que vem nos Estados Unidos fazer lobby, né? Eu fiquei surpreso em ver uma matéria, especificamente do Lauro Jardim, falando que aqui se inicia a interferência americana na eleição brasileira. Eu falei, olha, se de um mero encontro você extrai essa conclusão, então o Lula encontrando com o Trump também seria uma interferência ou não. Mas interferência no Brasil já houve em 2022, né? Quando o Biden mandou as autoridades de maior nível dos Estados Unidos, como o diretor-geral da CIA, William Burns, como o secretário de Defesa, Lloyd Austin, né, Victoria Nuland, o National Security Advisor, Jake Sullivan. Cerca de um ano antes da eleição brasileira, essas autoridades começaram a descer no Brasil para fazer o quê? Pressão diplomática. Basicamente, em público diziam que eram a favor da democracia, estavam preocupados com a democracia no Brasil, e no bastidor, basicamente, o que faziam era uma ameaça, dizendo que o governo Bolsonaro não poderia contestar a eleição de maneira nenhuma e que o que eles esperavam é que fosse reconhecido a declaração do vencedor da eleição brasileira assim que saísse o resultado, independentemente de ter havido fraude ou não. Ou seja, só uma ditadura que você não consegue contestar uma eleição. E isso daí ao mesmo tempo que jorrava dinheiro da USAID. Entre USAID, NED, Atlantic Council, durante todo o governo Bolsonaro, foram mais de 300 milhões de dólares. Isso é mais do que o dobro que essas agências eram acostumadas a enviar normalmente para o Brasil. E quase tudo isso sob a rúbrica de combate à desinformação. Então, com esse dinheiro, por exemplo, foram criadas todas as agências de checagem de fato do Brasil, que faziam relatórios que depois eram utilizados por Moraes para suas ordens secretas de censura. E a gente só sabe que foram ordens secretas de censura porque o Jim Jordan, né, fez um relatório na CCJ dos Estados Unidos, onde ele teve acesso aos e-mails do Twitter, aquele tempo comprado pelo Elon Musk, onde ele mostrava que Moraes não só mandava derrubar perfis, como também falava para não dar ciência aos usuários bloqueados que aquela ordem estava vindo dele, Alexandre de Moraes. Ou seja, um total cerceamento do direito de defesa, da ampla defesa e do devido processo legal, já que o Marco Civil da Internet exige 48 horas, pelo menos, antes de derrubar o perfil, para ouvir a versão do usuário derrubado. E tem que ser feito às claras, né? Não de maneira escondida. Então, isso sim foi um golpe. Né? Foi um golpe em 2022 e com o Trump a gente nem chegou a aprofundar esse assunto, né? Quando a gente falou com ele, a gente concentrou mais em CV e PCC, alguns outros assuntos, passamos por minerais críticos, que é uma preocupação do presidente Trump, né? É a base da revolução da inteligência artificial. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo de terras raras, ficando atrás somente da China, e por óbvio, né, os Estados Unidos têm muito mais chance de fazer uma negociação com o Brasil do que com a China. Até o Lula colocou isso na mesa, só que, lamentavelmente, quando o Lula coloca na mesa terras raras, né, que poderia ser algo benéfico para o Brasil, ele faz isso e exige de Trump, conforme a matéria do Poder 360, que ele pegue leve com a China, que ele reduza os atritos com a China. E aí eu me pergunto, né, cadê o pessoal que fala em soberania? Porque quando você leva minerais brasileiros críticos para uma negociação comercial e você defende o interesse chinês e não brasileiro, isso daí certamente não é soberania, né? Então a reunião foi muito sobre isso, estou muito feliz, muito contente e acho que a militância também agora está mais energizada.